Tem dores que ninguém percebe. E talvez seja justamente essas dores que mais silenciam a gente por dentro. Porque quando alguém perde uma pessoa querida, o mundo entende que existe sofrimento. Existem as mensagens, os abraços, o velório, a despedida. As pessoas reconhecem aquela dor. Mas existem perdas que acontecem em silêncio, sem despedida, sem acolhimento, sem espaço para sentir. E é aí que você sofre, enquanto tenta convencer a si mesma que não deveria estar sofrendo tanto assim. Hoje eu quero conversar com você sobre essas perdas invisíveis, porque nem toda perda ela é visível, mas toda dor é real. Olá, eu sou Dalci Alves, terapeuta, e nesse vídeo eu quero te ajudar a entender por que algumas dores parecem tão difíceis de superar, especialmente aquelas que ninguém reconhece. E talvez ao longo dessa conversa você consiga olhar para a sua própria história com mais gentileza, com menos culpa pelo que sente. Existem algumas perdas que nunca recebem o nome de luto, e talvez seja exatamente por isso que elas doem tanto. Às vezes é o fim de um relacionamento que você acreditava que iria durar, um amor que fazia parte dos seus planos, de sua rotina, da vida que você imaginava construir. Mas as pessoas dizem, logo você encontra outra pessoa, como se pessoas fossem substituíveis, como se vínculos fossem descartáveis. Em outros momentos é a perda de um sonho, por exemplo, algo que você construiu durante anos, planejou, esperou, imaginou tantas vezes e quando não acontece, escuta. Depois você tenta de novo. Não é assim? Mas algumas perdas, elas não são tão simples de recomeçar. E existem dores ainda mais silenciosas. Por exemplo, quando uma fase da vida encerra, acaba. Quando você percebe que mudou. Quando você olha para si mesma e sente que já não é mais quem era antes. Só que ninguém percebe isso acontecendo dentro de você. E então vem aquelas frases que talvez você já tenha até escutado. Você precisa ser forte, para de pensar nisso, segue em frente. Enquanto por dentro você sabe que ainda dói e dói muito. E talvez a parte mais difícil dessas perdas seja justamente isso. Elas não são reconhecidas. Porque quando ninguém valida o que você sente, existe uma tendência muito grande de começar a duvidar de si mesma, a começar a pensar que está exagerando, que está fazendo uma tempestade num copo d'água. Como se você precisasse de uma justificativa para sofrer. Talvez você já tenha pensado, tem gente passando por coisas piores, isso não deveria me afetar tanto, eu preciso superar isso logo. Mas a dor, ela não funciona por comparação. O que teve significado para você tem impacto emocional e isso basta. A gente aprendeu a reconhecer o luto apenas quando ele é visível para todos, quando existe uma perda e todo mundo entende. Mas o luto não nasce apenas da morte ou só da morte. Ele nasce da ausência, da ruptura, daquilo que teve importância para você e deixou de existir da mesma forma. E é por isso que tantas pessoas vivem lutos silenciosos, porque não existe espaço para falar, não existe acolhimento, não existe validação e muitas vezes existe até uma pressão para a pessoa seguir em frente rápido demais, né? É como se sentir fosse um atraso, fosse algo exagerado, mas continuar não significa que não doeu. E seguir em frente não significa que aquilo não teve valor. Na verdade, eu penso que talvez o que esteja faltando não seja força. Talvez esteja faltando permissão. Permissão para reconhecer. Isso foi uma perda para mim. Mesmo que ninguém mais enxergue dessa forma. Permissão para parar de diminuir o que você viveu. Para não tentar encaixar sua dor em padrões que os outros validem.
e principalmente permissão para se acolher enquanto atravessa esse processo, enquanto vive esse processo. E se você estiver vivendo algo assim, talvez hoje você não precise resolver tudo. Talvez o primeiro passo seja apenas parar de se invalidar, dar nome ao que perdeu, reconhecer o que sente e entender que a sua dor não precisa da autorização de ninguém para existir. Nem toda perda ela é visível aos olhos de todos, mas toda dor merece respeito, inclusive aquelas dores silenciosas que só você conhece. E talvez o começo da cura, da ressignificação, seja exatamente esse: parar de fingir que não doeu. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Você já viveu uma perda que ninguém percebeu? Talvez a sua história também ajude alguém que está se sentindo sozinho agora. E se você gosta de conteúdos que ajudam a compreender as emoções, os lutos silenciosos, os processos de ressignificação, se inscreve aqui no canal Combo Terapêutico e compartilha esse vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Até o próximo vídeo.